Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é fazer um exemplo de a determinação tanto da função de transferência quanto da resposta ao impulso de um sistema de engenharia. No caso, a gente vai analisar um circuito elétrico, mas a gente vai ver que existe um primeiro passo que seria o levantamento da equação diferencial que descreve o sistema. A partir desse ponto, o processo ele vai independer se é uma aplicação de engenharia mecânica, é um sistema térmico, um sistema elétrico, o procedimento passa a ser o mesmo. Então, no exemplo, a gente vai tratar de um circuito LC, no caso, em que a gente vai definir como sinal de entrada a tensão da fonte V de T, e o nosso sinal de saída ele vai ser definido aqui como a tensão aqui nesse capacitor, chamada VC de T. O circuito ele apresenta somente uma malha e ele tem 3 nós, no caso um seria o nó de terra, mas se você fosse modelar esse circuito por método nodal, você precisaria de 2 equações. Entretanto, se você for resolver ele por método das malhas, você precisaria de uma única equação. Vai ser mais ou menos a ideia que a gente vai partir aqui. Então a gente define a polaridade aqui do V de T e estabelece aqui uma corrente circulante chamada de I de T. Seguindo o sentido da corrente circulante, inicialmente você vai ter a tensão aqui, vamos partir do nó de terra, localizado no canto inferior esquerdo. Circulando no sentido horário, você tem uma tensão V de T que coincide com o sentido de circulação da corrente. A princípio, a gente vai arbitrar aqui a tensão VL de T no sentido oposto da circulação da corrente. Se for no mesmo sentido, então o VL se opõe ao sentido de circulação da corrente, então ele aparece aqui no sentido negativo. E das aulas de circuito elétrico a gente sabe que a tensão no indutor ela é dada pelo valor da indutância, a derivada da corrente que circula sobre o indutor, que é o I de T, em relação a T. Finalmente, ainda dentro da mesma malha, a gente tem o capacitor, e a tensão no capacitor é o próprio VC de T, que a gente vai utilizar como sinal de saída. A soma de todas as tensões numa malha ela precisa ser igual a zero, segundo as leis de Kirchhoff. E por aí a gente começa a modelar o nosso circuito. A corrente circulante pelo elemento indutor é exatamente a mesma corrente que circula pelo elemento capacitor. E a gente sabe das equações de circuito elétrico que a corrente que circula no capacitor, ou seja, o próprio I de T, ele é a capacitância multiplicada pela variação da tensão nesse capacitor em relação ao tempo, ou seja, a derivada a gente chama essa primeira equação aqui de 1 e essa outra aqui de 2, e substituindo 2 em 1, ou seja, a gente está pegando essa corrente aqui, substituindo ela na primeira equação
na corrente. A gente vai ter como resultado V de t menos L ficaria a derivada da derivada, ou seja, a segunda derivada de Vc de t em relação a dt, tem capacitância aqui multiplicando, menos Vc de t igual a zero. A gente pode mover, separar de um lado da equação somente quem depende de V de t, do outro lado somente quem depende de Vc de t, ou seja, V de t igual a Lc derivada segunda de Vc de t ao quadrado menos, não, aliás, mais Vc de t. Essa é a equação diferencial que descreve o comportamento desse circuito. Se isso fosse um sistema mecânico, a gente faria um processo análogo, definiria sinais de entrada e de saída, faria um levantamento das equações que modelam o comportamento desse sistema mecânico e teria como conclusão também essa equação diferencial. E a partir desse momento, então, a gente tem um processo que ele independe do sistema original do qual a gente está tratando. A primeira ideia que vocês teriam, já que a ideia é o levantamento de uma resposta ao impulso, seria pegar esse sinal de entrada aqui, V de t, e, por exemplo, substituir por V de t igual a delta de Dirac de t para tentar encontrar a resposta ao impulso. E, infelizmente, o fato do delta de Dirac ser uma distribuição, a qual é indefinida para t igual a zero, torna esse processo bastante complicado de ser feito, vamos chamar de método direto. Em geral, para você resolver esse tipo de problema, existe um método indireto, que é muito mais utilizado. E para utilizar esse método indireto, a gente precisa da transformada de Laplace, que é o assunto que a gente está estudando atualmente na disciplina de sistemas lineares. Seguindo esse método indireto, a gente, ao invés de trabalhar no domínio original do tempo, ou seja, V de t, a gente vai passar esse problema para um domínio transformado, domínio S, em que S é uma constante, não, uma variável complexa. E, portanto, se você pegar essa equação 3 aqui e tirar a transformada de Laplace da equação 3, o resultado é transformada de Laplace de V de t é V de S igual a Lc. Utilizando transformada de Laplace bidirecional, a segunda derivada seria equivalente somente a uma multiplicação por um fator S ao quadrado do sinal Vc de S mais o próprio Vc de S. Até o momento, tudo que a gente fez foi tirar a transformada de Laplace. E fazendo esse método indireto, o que a gente determina inicialmente não é a resposta ao impulso diretamente, mas sim a sua versão num domínio transformado. E essa transformada de Laplace da resposta ao impulso a gente chama de função de transferência. Então, admitindo que o seu sinal de entrada é V de t e o seu sinal de saída ele é o Vc de S, a gente pode pegar aqui da equação anterior, colocar o Vs
VC, aliás, de S em evidência do lado direito, ficaria aqui com V de S é igual a LC S ao quadrado mais 1 VC de S. E a função de transferência de um sistema, ela é definida como uma razão entre o sinal de saída dividido pelo sinal de entrada. O sistema que a gente está tratando, o sinal de entrada, ele é o V de S, enquanto o sinal de saída é o VC de S. Então, a função de transferência de um sistema, ela é normalmente chamada aqui H de S. Ela é definida como o sinal de saída, no nosso caso, VC de S em relação ao sinal de entrada, ou seja, V de S, em que, se você pegar aqui a equação VC de S, dividir todo mundo por V de S vezes, entre parênteses, LCS ao quadrado mais 1, fecha parênteses, a gente teria aqui a função de transferência resultante, ela é 1 sobre LC S ao quadrado mais 1. Somente voltando a algo que eu esqueci de mencionar aqui na definição da função de transferência, a gente tem aqui no denominador uma função de segundo grau, cujas duas raízes são mais ou menos 1 sobre a raiz quadrada de LC. Portanto, você tem dois polos. E, além disso, esse sistema ele é um sistema que naturalmente a gente sabe que ele é um sistema do tipo causal. Portanto, a região de convergência da função de transferência desse tipo de sistema, que é um sistema causal, ela está obrigatoriamente limitada ao lado esquerdo e ela se estende infinitamente ao lado direito do plano complexo. E, portanto, a gente pode até aproveitar esse espaço aqui para desenhar. Se a gente desenhar aqui o plano complexo, a parte imaginária de S e a parte real de S, a gente vai ter então dois polos nesse sistema. Um está localizado aqui em J 1 sobre raiz quadrada de LC e o outro está menos J 1 sobre raiz quadrada de LC. E a região de convergência desse sistema ela é definida, como a gente comentou anteriormente, ela é limitada pelo lado esquerdo e ela vai até o infinito do lado direito. Então a região de convergência desse sistema ela tem um formato, uma representação gráfica parecida com isso. Portanto, a região de convergência aqui da função de transferência ela é parte real de S maior do que zero. Continuando, para realizar o processo de determinação da resposta ao impulso, a gente precisa realizar um processo de transformada de Laplace ao contrário, em cima da função de transferência. Para isso, geralmente nas tabelas de transformada de Laplace, para você encontrar um sinal propício, você precisa dividir essa expressão aqui por LC, uma vez que são, em geral, os polinômios das tabelas eles são definidos com coeficiente inicial igual a 1. Portanto, isso aqui seria 1 sobre LC dividido por S ao quadrado mais 1 sobre
LC. Consultando aqui a Wikipédia, ou Wikipedia, vocês têm aqui uma transformada aqui que ela é bastante parecida com o que a gente tem aqui, exceto que a gente tem esse coeficiente aqui que está somando ao S ao quadrado, que vai definir ômega ao quadrado, que seria a frequência do seno na hora de fazer a transformada inversa. Entretanto, a gente tem esse mesmo valor aqui no numerador. Então, se a gente separar isso aqui como raiz quadrada de 1 sobre LC vezes raiz quadrada de 1 sobre LC dividido por S ao quadrado mais 1 sobre LC, esse pedaço aqui em que ocorre a dependência do H de S em relação a S, ele teria uma transformada inversa que seria aqui o seno de ômega t U de t, em que ômega é igual a raiz quadrada de 1 sobre LC. Portanto, a gente acaba concluindo aqui o exemplo, determinando que a resposta ao impulso desse sistema é a raiz quadrada de 1 sobre LC, que é uma constante, e realizando a transformada inversa desse pedaço aqui à direita, a gente teria o seno de raiz quadrada de 1 sobre LC t multiplicado por U de t. E com isso a gente tem determinada a resposta ao impulso desse circuito LC indicado aqui.